Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindo então a mais uma aula. Meu nome é Danilo e hoje a gente vai ver então mais um conteúdo sobre Rails, conteúdo sobre Ruby, tá legal? E vamos falar hoje sobre uma tecnologia chamada Helpers. Vamos falar muito hoje sobre front-end e sobre back-end. Tem muita gente que me pergunta o tempo inteiro, eu preciso aprender front-end e back-end? Professor, eu preciso aprender back-end? Professor, eu preciso aprender front-end? Sim. Nisso aqui você vai conseguir entender. Nessa aula você vai conseguir entender por que você precisa saber técnicas de front-end, por que você precisa saber técnicas de back-end, tá legal? Então vamos lá, bora começar a aula. Show de bola, pessoal! Então na aula de hoje falando sobre Helpers. Helpers é basicamente um componente que vai te ajudar quando você estiver construindo o seu front-end, o seu arquivo ERB, que é um arquivo bem famoso para todo mundo que trabalha com Rails, tá legal? O arquivo ERB, ele é um arquivo dinâmico, tá legal? Arquivo dinâmico por quê? Porque esse arquivo aqui, ele, através de uma tag dinâmica, onde você interage o seu back-end com o seu front-end, você acaba então colocando parte de código back-end com parte de código front-end, construindo então um layout para você, um layout para o seu cliente, ou seja, construindo o seu front-end. Mas professor, o que é back-end e o que é front-end? Eu acabei de cair nessa aula aqui, tô boiando. O que é isso? Back-end, pessoal, é como se fosse a engrenagem de um carro, como se fosse o motor do carro, tá legal? Então isso daqui, ó, é o back-end, é o que move o carro. O front-end, gente, é como se fosse o quadro bonito lá, cheio de nuvens, e aí você tem o sol aqui, etc. Então, essa aqui é a parte bonita, é o layout, é o que dá a animação, é o que dá a cor para o seu projeto, tá legal? Então, essa é a parte do front-end. Quando você junta uma coisa com outra, quando a lógica daquele processo, daquele sistema que você está desenvolvendo, você começa a incluir na sua cara bonita. Isso forma, então, um projeto, tá legal? Não tem como você aprender só front-end, não tem como você aprender só back-end se você quer montar um negócio, se você quer fazer um sistema por completo, mesmo que você não queira fazer um negócio para você. Mas se você quer fazer um negócio por completo, um sistema por completo, um aplicativo por completo, você precisa aprender a lógica de programação, porque você não vai programar se você não aprender isso. E você precisa aprender as técnicas de front-end, de layout, como arrumar. Seja isso, você esteja programando ali para um sistema web, ou seja, você esteja programando para um aplicativo, para um sistema Windows. Você precisa saber como deixar o layout do seu sistema bonito e você precisa saber como fazer a engrenagem do motor rodar. Tá legal? Perfeito. O que o Helpers tem a ver com isso? O Helpers, ele é basicamente para compilar, para agrupar pedaços de códigos que você vai colocar no seu front-end, no seu arquivo ERB, que é o seu template, e que quando for compilado, ele vai se transformar em um arquivo estático HTML. Arquivo estático tal que ele abre lá nos browsers do seu cliente, tá legal? Então, quando o seu cliente digita lá www alguma coisa, né? Ele cai diretamente no seu site, que renderiza um HTML. E que por trás desse HTML, ele passou por um arquivo ERB e que foi processado juntando um código de back-end com código de front-end. Tá legal? Complicado, né? Mas você vai ver que na prática isso é muito mais fácil. Perfeito? Então, minha gente, olha só. Imagina o seguinte cenário. Eu tenho aqui um dado que eu quero mostrar aqui no meu container. Tá legal? E aí eu tenho aqui no meu código back-end um banco de dados, tá legal? Um banco de dados, onde eu tenho aqui vários usuários. Perfeito? E aí eu quero carregar esses usuários e mandar lá para minha view, tá legal? Mandar aqui para minha view, para que eu possa então processar e mostrar a lista desses usuários aqui. Ok? Até então tudo bem, eu vou utilizar o código back-end, jogar ele para o meu ERB, fazendo então um layout mais bonito, trabalhando no meu front-end, fazendo ali um while, né, um looping, para poder carregar
todos esses usuários que eu trouxe da base de dados para cá, tá legal? E aí, no meio desses usuários, eu tenho aqui um algoritmo que calcula, vamos lá, que calcula o salário, as férias desse salário. Vamos supor que esse aqui é um usuário que ele é um funcionário, tá? E aí ele precisa calcular as férias desse funcionário, tá legal? Só que não só calcular as férias, ele precisa calcular e mostrar no modal. Quando a pessoa clicar aqui, ó, abre um modal na tela aqui, onde vai mostrar todo o cálculo desse funcionário. Porque ele está nessa lista, aí eu cliquei aqui, ele abriu uma telinha, um modalzinho, onde vai mostrar todos esses dados. Tá legal? Perfeito. Imagina o seguinte, eu tendo que programar o meu modelo do usuário, que calcula o cálculo das minhas férias, né? E aí quando eu clicar nesse botão, eu tenho que fazer o mesmo código para cá, o mesmo código para cá, o mesmo código para cá, para cada linha disso daqui. Não é inteligente, né? Por isso você usa um negócio chamado partial, né? Que eu já ensinei para vocês. Quando você usa partials, você pega pedaços de códigos e separa. Porém, quando você tem código de back-end demais e um código de front-end, né? Quando você está pegando vários comandos que você tem no back-end e fazendo esses comandos diretamente no seu template, diretamente no seu RB, escrevendo código aqui diretamente misturado com o código HTML, ou seja, você tem muita tag dinâmica e uma tag e um template que deveria ser mais estático, aí está na hora de você começar a pensar nos helpers. Tá legal? Então o helper, ele serve para te ajudar e ele serve para organizar, tá legal? Então eu tenho aqui várias funções. No meio desse cálculo aqui, eu tenho que fazer, no meio desse while, eu tenho que fazer um cálculo dos valores que estão aqui dentro desse objeto e etc. Então imagina que eu tenho que fazer um cálculo aqui nessa lista. Ao invés de eu fazer diretamente no meu template, eu jogo isso para o meu helper. Aí o helper é um código back-end, tá? Um código back-end, um pedaço de código back-end. Eu vou programar todo esse pedaço de código back-end, que ele é público dentro do meu template RB, e ele retorna para mim aquilo que eu quis, que eu mandei ele calcular, que eu mandei ele processar. Tá legal? Então o helper serve basicamente para isso. Para você melhorar, agrupar e limpar, deixar o seu código mais separado. Para você não misturar muito coisas de front-end, o HTML em si, com as coisas de back-end, que são as tags dinâmicas. Então é isso que o helper faz. É para isso que você utiliza um helper no Rails ou em qualquer sistema, qualquer framework, de qualquer linguagem de programação que você estiver utilizando a tecnologia MVC. Tá legal? Quando você está utilizando MVC, você vai ouvir falar de helpers e o helpers serve para isso. Organização de um código onde tem interação de back-end com front-end. Ok? Perfeito, pessoal? Muito bom. Beleza. Na prática vai ficar mais simples também quando eu for mostrar para vocês. Ok? Bom, então é isso. É isso que eu quero mostrar para vocês aqui no quadro. Agora a gente vai lá para o computador para eu mostrar para vocês essa tag dinâmica aqui que eu estou falando, para mostrar para vocês um while de alguma coisa que eu estou trazendo aqui, para mostrar para vocês um código que eu fiz de back-end totalmente no meu template RB e vocês vão ver a bagunça danada que fica. E aí depois eu vou passar isso para um helper, para vocês verem como é que o helper vai nos auxiliar. E também eu posso utilizar esse helper em outras partes do meu sistema. Ou seja, ele fica um elemento público, onde eu posso utilizar em vários lugares. Tá legal? Bom, então agora a gente vai lá para o computador para ver tudo isso na prática. Vejo você lá no computador. Show, pessoal! Então de volta aqui no computador, vamos para mais uma aula de Ruby, né? Então a gente tem uma sequência de aulas. Se você está aqui, está perdido, não sabe o que está acontecendo, lembre-se, vá na primeira aula e siga aula após aula até essa aula que a gente já está. E se você está com dúvidas, não conseguiu entender, está com dificuldades, não esqueça de marcar a consultoria, a sua aula particular, que eu vou te ajudar a ir mais longe, ok? Perfeito, minha gente. Então, na aula anterior, nas aulas anteriores, a gente estava trabalhando nesse sisteminha aqui, né? Que é um sistema que a gente estava fazendo aqui, manual, no Rails, e utilizando várias técnicas aqui para vocês aprenderem como é que faz um CRUD e outras funções no Rails, ok? O que eu vou fazer aqui, minha gente? Eu vou parar aqui o meu código, né? E vou levantar ele de novo. Deixa eu levantar aqui com o Rails, né? Então, vou levantar o meu servidor local. Ó, o que eu falei para vocês na aula passada, tá vendo? O initializer, ó. Então tá iniciando aqui o meu código.
agora vindo aqui para o meu servidor, ele está aqui levantado, tá legal? Beleza. Olha só, eu vou mostrar aqui para vocês de uma forma muito simples, tá? Eu vou abrir aqui o meu código, e aí você tem uma sequência de códigos aqui que eu já expliquei para vocês nas aulas anteriores também. E aqui você tem o negócio que eu falei que é o helper, tá legal? Você tem vários helpers aqui, helpers separados por controllers e helpers que é no geral, tá legal? O helper application helper, ele é ligado diretamente com o seu application controller. Se você vai fazer um helper, você vai fazer um código que é para fazer, que vai funcionar para todos os seus controllers, todos os controllers do seu sistema, você vai fazer esse helper aqui no Application Helper. Se você vai fazer um helper que é somente para home e os outros não vão utilizar, você vai fazer ele diretamente aqui nesse módulo que é específico para o Home Controller. Se você vai fazer ele em produtos, a mesma coisa, um helper de produtos. Você vai fazer em sobre e assim vai, tá legal? Então, minha gente, helper ele vai auxiliar o seu controller que na realidade ele é ligado com o seu controller e que vai auxiliar a sua view. Então, toda vez que você pensar em helper, já pensa automaticamente na view, tá legal? Porque o helper ele auxilia a view. E o controller auxilia a view. Então tudo que vem do HTTP passa pelo controller e que vai para a view. Só que a helper, ele vai auxiliar quando você estiver fazendo o seu layout. Tá legal? Então vamos aqui na home. A gente já tem aqui algumas coisas, tá vendo? Tem o teste aqui que a gente fez que está mostrando aqui na home. E aí imagina que é o seguinte. Aqui na minha home eu quero fazer o seguinte, ó. Vou mostrar aqui uma div. Vou abrir aqui, vou fazer aqui um layoutzinho, tá? Vamos fazer assim, ó. Vou pegar um field set aqui na internet. Então, field set, não precisa ser do Bootstrap não, vou pegar só um field set normal aqui, só para a gente ter uma carinha de algo aqui mais bonitinho, tá? Então, vai ter uma carinha assim, ó. Vou pegar isso daqui, e aí o field set, que eu estou mencionando, vai ficar dessa forma aqui, ó, tá? Mais bonitinho, um formuláriozinho. E aí eu vou pegar esse formulário e vou jogar ele na home, né? Então, vou colar esse código aqui. Posso até remover esse form aqui, porque eu não vou utilizar. Perfeito? Então, removi, vou indentar esse código aqui. Gosto de deixar o meu código sempre como 2 espaços e sempre converto todos os tabs em espaço. Tá legal? Feito isso, agora eu vou dar um reload na home. Vou tirar aqui produtos, vou dar um reload na home. Agora na home, tá vendo? Ó, tem aqui esse dado aqui que a gente fez, tá legal? Vou até mudar a cor aqui também, ó. Style, colocando aqui diretamente em line, background, traço color, vou colocar aqui como red. Pronto, só para vocês verem que é aonde eu estou mexendo. Red aqui ficou bem ruim, mas vamos fazer o seguinte, inspecionar, aí aqui no inspecionar, deixa eu aumentar a fonte aqui do inspecionar, eu vou deixar isso daqui um pouco mais bonito. Mexo aqui na tabela de cores. Altero isso daqui. Vou colocar aqui mais para o laranja. Meio transparente. E aí eu copio esse hexadecimal. Ok? Copiei ele. Venho aqui no meu background e colei. Então fiz aqui uma alteração de front-end. Melhorei o layout. Ok? Beleza. Então olha só. Eu estou fazendo uma aplicação. Eu preciso aprender front-end e back-end? Minha gente... Se eu não soubesse técnicas de front-end, eu não estaria mexendo no meu layout aqui. Se eu não soubesse técnicas de back-end, eu não teria feito esse servidor rodar, não teria feito esse código dinâmico. Então sim, você precisa saber, ok? Beleza, então vamos lá. Aí aqui, gente, eu quero fazer o seguinte, ó. Dentro desse input aqui, no value dele, eu quero colocar um valor. Vamos colocar aqui, ó, 355. É o valor que eu coloquei aqui, ok? 355 ele trouxe aqui dinâmico. Beleza? Perfeito. Agora eu quero um cálculo que dê 355, tá? Então, um cálculo que seria assim, ó. 30... Isso aqui é só uma hipótese, tá, gente? Na realidade, 300 mais 50 mais 5. Que aí vai dar os 355, né? Se eu fizer desse jeito aqui, vai funcionar? Não, não vai funcionar porque eu não tenho código dinâmico aqui, tá legal? Não tenho código nenhum dinâmico. Se eu quiser que ele calcule essa soma aqui, o que eu preciso fazer? Eu preciso deixar esse meu código de forma dinâmica.
Tá legal? E aí você tem duas formas, ou você pode utilizar o JavaScript para calcular isso para você como front-end, ou você pode utilizar um código de back-end. E aí você utiliza então a tag dinâmica para fazer isso para você. Ou seja, estou utilizando a tag dinâmica que tem quase todas as linguagens, tá? A maioria das linguagens que você vai trabalhar na internet, você tem a tag dinâmica, tá legal? Você tem, só a forma de escrever que pode mudar de linguagem para linguagem, mas você sempre vai ter a tag dinâmica, tá legal? Fiz isso daqui, agora ele calcula para mim os 355. Porém, olha só, gente, ó, esse cálculo aqui, se eu quiser utilizar esses 355 também aqui, ó, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que copiar esse código e colar aqui embaixo, ok? Beleza. Aí eu tenho 355 nos dois. Vamos colocar aqui nos três, ok? Coloquei aqui nos três. Eu tenho 355 dinâmico funcionando nos três, tá legal? Se eu exibir o meu código fonte, olha só, estou exibindo o meu código fonte aqui, ó. Isso aqui está estático. Esse é um HTML estático. Por que é um HTML estático? Porque eu fiz ele dinamicamente, virou um HTML estático e aí, beleza, eu posso utilizar, tá legal? Perfeito. Agora, olha só, isso está duplicado. E se eu mudasse, que eu quero que, ao invés de ficar 355, ficasse 345. Então aqui eu mudei o meu cálculo, dei o reload, agora está 345, mas aí eu teria que mudar nos outros. Então o que eu vou ter que fazer no meu código? Sair mudando em todo mundo, tá legal? Isso em larga escala, minha gente, fica improdutivo. Aqui você tem 3 códigos. Agora imagina se você tem esses 350 aqui, esse código, em vários outros lugares. Imagina que você tem isso daqui mostrando aqui no sobre, que você tem aqui mostrando isso em produtos, e aí começa a ficar complicado. Por quê? Porque você tem que alterar aqui, aí você tem que alterar aqui, aí você tem que alterar aqui, tá legal? E aí você começa a ficar improdutivo, porque uma alteração que poderia levar 10 minutos, você leva 1 hora, 2 horas, 3 horas, um dia inteiro para refatorar e entregar para o seu cliente. Aí sabe o que vai acontecer? O seu cliente vai falar para você que você está demorando demais para fazer aquela tarefa e vai falar para você que é injusto o que você está cobrando dele. E aí o que vai acontecer? Você perde seu cliente. Se você estiver trabalhando dentro de uma empresa, a mesma coisa vai acontecer com você. Por quê? Você vai demorar demais para fazer aquela solução que lá o seu gerente pediu para você fazer e você vai acabar sendo mandado embora. Tá legal? Então, qual é a melhor solução? Aí você pode pensar no seguinte, tá, beleza, então ao invés de eu fazer desse jeito, eu vou fazer o seguinte, eu vou criar a minha tag dinâmica e com a minha tag dinâmica eu vou criar uma variável chamada cálculo. Nessa minha variável chamada cálculo, eu vou colocar esse cálculo que eu preciso fazer. Depois que eu coloquei aqui dentro, eu utilizo essa minha variável para colocar no meu código dinâmico. Feito isso, beleza, está funcionando aqui. Porém, você resolveu o problema em uma esfera, tá legal? Em uma esfera. Nessa esfera aqui, ó. Se você tiver que fazer esse mesmo cálculo aqui nesse outro template, você não consegue resolver porque você declarou essa variável aqui no template da home, ok? Ou seja, isso daqui não vai te ajudar, vai te ajudar somente para esse contexto. Se você tiver em outro controller, você não vai ter como ser ajudado, tá legal? Aí você começa a pensar no helper, porque aí ó, você já está fazendo um monte de cálculo aqui que você não precisava fazer aqui. Você está começando a misturar o seu código de back-end junto com um template aqui de front-end. E aí começa a ficar uma bagunça danada. Aí você começa a fazer o seguinte, você faz assim, ó, cálculo, essa variável cálculo vira um helper. Então eu posso simplesmente pegar na minha home controller, tá vendo? E definir, desculpa, home controller não, na minha home helper, e definir que eu tenho um helper para cálculo. Peraí. Um helper para cálculo. Deixa eu arrumar aqui a minha tabulação. E aí eu tenho um def cálculo. Tá legal? Com esse def cálculo, eu consigo então fazer aquele cálculo até então que eu estava fazendo aqui diretamente no meu template, lá no meu helper. Tirei daqui, tá vendo? E coloquei diretamente no meu helper. Aqui eu posso tirar. E o último retorno de uma função do Ruby já retorna o cálculo que foi feito, tá legal? Então esse cálculo aqui já vai funcionar direitinho para o que eu preciso. Agora olha só que interessante, vou dar um reload na página, tá aí, ó, funcionando, tá legal? Olha só que é o mesmo código. Vocês vão ver aqui, ó,
que se você simplesmente pegar a sua home controller, deixa eu apagar aqui os meus dados, se você pegar aqui o seu home ERB, você vai ver que você tem aqui o nome chamado cálculo. Só que você não está vendo essa variável calculada em nenhum lugar. Isso daqui é uma função que você fez em um helper. E o helper está calculando isso para você. Tá legal? Só que se eu quiser usar essa função aqui em outro lugar, agora eu quero usar ela nesse contexto aqui de produtos, eu vou conseguir? Olha só, vou agora para a página de produtos. Vou lá, produtos. Tá aí, ó, 354. Funcionou também. Tá legal? Ou seja, vai funcionar normalmente. Porém, o contexto que você fez esse cálculo é no contexto de home. Tá legal? Se você quer fazer, porque é simples assim, gente. Quando você está mexendo na home e você quer fazer coisas que é específica para home, você coloca isso no seu helper da home. Agora, se você está fazendo um negócio que já não é só para home, esse cálculo também ele mostra em produtos, ele mostra em home e também mostra em produtos, aí vale a pena você, por contexto, colocar isso no application. Tá legal? Lembrando que você vai respeitar a regra dos seus controllers. Repara no seu controller. Você tem um controller aqui chamado home. E ele herda de quem? Lembra lá da aula de herança que eu dei para vocês lá atrás no conceito de Ruby. Ele herda de quem? De application controller. Tá legal? Application controller é o template principal. O controller principal. Ou seja, tudo que você fizer no application controller vai servir para todo mundo que herda o application controller. Tá legal? Então, se eu tenho um application controller aqui e eu tenho um application helper, se eu deixo no contexto do application helper, ele vai servir para todos os outros contextos. Tá legal? Então, é uma questão de organização. Tá legal? Quando você estiver programando, lembre-se dessa organização. Coloquei no application controller, no application helper, eu estou falando que é para todo mundo. Coloquei em um helper específico, eu estou falando que é para aquela rota em específica. Ok? Beleza, minha gente. Então, esse é o conceito do helper. Melhorar o seu código de front-end com código de back-end. Preciso fazer um cálculo e esse cálculo não está no meu modelo, é um cálculo que eu preciso simplesmente para resolver o meu front-end, eu pego esse cálculo e coloco dentro do meu helper. Tá legal? Perfeito, pessoal. Então essa é a dica de hoje, essa é a aula de hoje. Brinquem aí vocês, criem exercícios vocês, façam vários sistemas e quando você estiver programando naquele sistema que eu expliquei para você aqui, você vai lembrar, quando você tiver aquele monte de código embaralhado aqui no seu ERB, você vai lembrar disso que eu te falei. Você vai lembrar que o seu código está começando a ficar muito bagunçado. Exemplo, olha só, isso daqui ó, está começando a ficar com processamento de front-end dentro de um código de back-end. Eu poderia otimizar isso daqui? Poderia otimizar isso daqui e deixar um helper. Ao invés de eu simplesmente chamar rota aqui, eu chamaria helper rota. E aí ele simplesmente resolveria todo esse pedaço de código aqui para mim dentro de um helper. Helper de quem? Helper de produtos, tá legal? Vou fazer aqui basicamente rapidinho para você ver que eu vou cortar isso daqui, tá vendo? E vou colocar assim, ó, rota, tá vendo esse rota aqui? Eu vou tirar e vou colocar isso dentro de um helper. Então vem aqui no meu produtos, vou criar aqui um helper de produtos, porque eu não tenho, né? Então deixa eu voltar aqui. Esse é um exemplo bem específico para mostrar para vocês sobre isso. Então venho aqui, produtos, helper, e aí eu venho aqui no meu produtos helper, arrumo o nome, produtos, ok? E aí eu vou definir aquilo que eu preciso, que é o meu rota, tá legal? E colo aquele dado que eu recortei daqui. Tiro daqui e produtos helper, peraí, produtos helper, colei aqui, ok? Nota só uma coisa que também é interessante para você entender isso daqui, ó. Danilo, se eu colocar só rota aqui vai funcionar? Vai. Olha só o porquê. Porque aqui, gente, no meu produtos, eu tenho uma variável com arroba, uma variável por contexto. Uma variável arroba produtos que veio
do controller, tá legal? Como veio isso do controller, mandando esse dado que veio do controller pro seu helper ou para sua view, ele vai conseguir entender porque essa é uma variável de contexto. Por ser uma variável de contexto e eu ter aqui o meu dado funcionando no contexto também do meu template de produtos, o negócio passa a funcionar, ok? Porém, tudo aqui vai funcionar? Tudo vai funcionar? Não, nem tudo aqui vai funcionar. Por que nem tudo aqui que está desse jeito vai funcionar? Porque é o seguinte, minha gente, nesse algoritmo que está aqui, nesse código de back-end que está aqui, eu estou fazendo da seguinte forma, eu estou não só calculando a rota, eu estou calculando variáveis que eu vou utilizar, tá vendo? Dinamicamente, tá vendo? Essas variáveis aqui, ó, eu estou utilizando dinamicamente, tá legal? E se eu chamar um helper aqui, ele simplesmente não vai entender no contexto essas duas variáveis, tá? Por que ele não vai entender no contexto essas duas variáveis? Porque simplesmente agora eu peguei esse meu dado que estava no meu template de produtos e joguei para dentro de um helper. E o único que está com variável de contexto é esse. Então, se eu quiser que meu helper calcule isso para mim e me retorne dado de contexto onde eu possa utilizar lá depois no meu front-end, eu posso simplesmente fazer o seguinte, colocar essas variáveis com arroba. Ok? O que eu vou retornar da rota, eu já posso colocar aqui, que é a rota que eu quero retornar, e esses outros aqui, que são os dados que eu vou utilizar no template, eu posso colocar por contexto. Feito isso, se eu simplesmente colocar aqui agora essas variáveis por contexto, o meu negócio vai funcionar, ok? Vou dar um reload aqui, agora vou entrar em produtos, ó, tá aí, ó, funcionando normalmente. Vou dar um alterar, ó, tá aqui funcionando. Vou salvar esse dado, tá aí funcionando, tá vendo? Danilo aqui no final. Vou colocar Danilo 2 aqui no final, salvar, Danilo 2 aqui no final. Tá legal? Então, minha gente, é isso que eu queria mostrar para vocês hoje. O poder do helper, de organização. Quando você utiliza o helper, você separa o que estava lá bagunçado no seu front-end e deixa isso num código de back-end mais organizado, tá legal? E aí você começa a deixar o seu código mais simples. Quando você tem um cara que só mexe com front-end, ele não mexe com back-end, ele não consegue entender back-end, ele não sabe programar, não tem jeito. Você como programador, que só vai dar para o cara de front-end só arrumar o layout, se você deixar desse jeito aqui, vai ficar muito mais simples para ele mexer. Se ele começar a ver o seu código desse jeito aqui, ó, ele vai ficar com medo danado de fazer alguma cagada aqui e quebrar o seu código. Então, você quando estiver programando, facilite também para aquela pessoa que não conhece o back-end e ele vai simplesmente trabalhar no seu layout. Tá legal? Bom, pessoal, então é isso. Se você gostou dessa aula, deixa o seu like, faça o seu comentário, marque sua aula particular, compartilhe para que outras pessoas possam aprender também. Tem um monte de gente aí que quer aprender, às vezes não tem condições de pagar por um curso, não tem condições de pagar por uma aula particular, mas tem muita força de vontade e está aqui e pode ver esses vídeos e pode ter a vida dela transformada, tá legal? Então você pode fazer parte disso compartilhando isso para que outra pessoa possa aprender. Então eu fico por aqui, deixo o meu abraço para você e até mais e até a próxima aula. Pessoal, aula bem produtiva, com muito conteúdo didático, que vocês precisam prestar atenção. Minha recomendação, veja essa aula várias vezes, porque lá na frente, quando você estiver mexendo num sistema seu, você vai conseguir entender nesse conselho que eu estou te dando. Tá legal? Então, preste atenção, veja várias vezes e siga o jogo. Valeu!